nós vamos refletir em torno do capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles próprios alcançarão misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as faltas que cometem contra vós, vosso Pai Celeste também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando vos ofendem, vosso Pai também não perdoará vossos pecados. Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Se vosso irmão pecou contra vós, e de acertar a falta em particular entre vós e ele. Se ele vos ouvir, tereis ganho vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando pecar contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Não vos digo que apenas 7 vezes, e sim 70 vezes 7 vezes. Mateus capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. Bom, nós precisamos primeiro entender o que é perdoar, porque às vezes fazemos uma ideia equivocada. Ouvimos muitas vezes, inclusive está no próprio Evangelho, fala assim: perdoar e esquecer. Mas se formos buscar a etimologia da palavra perdoar, ela vem do latim, que significa perdonare. O prefixo per significa ir além, e donare significa doar-se, doar. Então, perdoar é ir além e doar algo de si. Muitas vezes, quando ouvimos falar em esquecer, nós podemos compreender que isso vai depender da evolução do espírito. Jesus, em muitas passagens, como nessas duas que lemos acerca do perdão, ele vai introduzindo ensinamentos diversos, diferentes. A sua passagem pela terra foi, na verdade, um marco de amor e perdão. Em todos os momentos da caminhada, ele foi nos ensinando um pouco sobre essa virtude do perdão. Aqui quando diz: se perdoardes aos homens as faltas que eles cometem contra vós, vosso Pai também perdoará. Temos que entender que Jesus, ele falava para um público monoteísta, os judeus, que tinham Deus como aquela figura central, que não podia levar o seu nome em vão. E aí Jesus fala assim: olha, se vocês perdoarem, Deus também perdoará. Mas quando Jesus fala isso, os judeus, eles entendiam que deviam perdoar apenas os amigos, não os inimigos. Tanto é que tem a passagem evangélica que diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos querem mal, e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está no céu. Então Jesus está dizendo: olha, não é só os amigos quando te ofender, tem que perdoar todos, porque se você perdoar, Deus vai te perdoar, porque todos somos filhos de Deus. Como você pode perdoar um filho dele e ignorar os outros, se vingar dos outros, detestar os outros? Então ele está trazendo esse ensinamento que Deus vai perdoar aqueles que perdoarem aos semelhantes. Mas nós temos que aprofundar, a doutrina espírita já nos traz um ensinamento acerca disso, que Deus perdoa sempre. Na verdade, Deus ele não se ofende, porque ele conhece a limitação de cada um dos seus filhos. Ele sabe o grau evolutivo de cada um de nós. Então Deus não se ofende. Quem vai, vamos dizer assim, entrar nesse círculo
de lei de causa e efeito somos nós. Aqui é no sentido, olha, se você não perdoar, você está incorrendo na lei. E a lei de Deus vai fazer com que você vai passar por situações diversas até aprender a perdoar. É nesse sentido. Não é que Deus está chateado, que nós ofendemos, né, o filho dele. Não é nada disso. Deus não se ofende. Deus é inteligência suprema. Ele sabe o que cada um de nós traz no coração. Então nós é que temos que aprender o sentido do perdão. Porque quando nós perdoamos, qual é o primeiro beneficiário? Nós mesmos. Porque nós muitas vezes ficamos magoados com o outro, ficamos naquele círculo vicioso de pensamentos e sentimentos negativos atrelados ao outro, de forma negativa, e gerando o que em nós? Doenças. É dor de estômago, é dor de cabeça, porque aquela energia, ela fica parada em nós, ela não circula. Não é uma energia amorosa que nós doamos e recebemos em dobro. É uma energia negativa de rancor, de mágoa, de ódio, que ela fica em nós. É como se nós fôssemos picados por uma cobra e quiséssemos manter o veneno em nós. Vamos ao médico? Não, deixa o veneno aí. O ódio, o rancor é mais ou menos dessa maneira. Nós ficamos atrelados àquele sentimento que vai nos prejudicando e vamos adoecendo. Um dia é uma dor de cabeça, no outro dia é um mal-estar, uma dor de estômago. Quando vamos perceber, nós estamos enfermos. E passou tanto tempo e nós mantemos aquele ódio, e às vezes a gente ainda fala com o peito cheio, né? Eu não falo com fulano há 20 anos, porque ele fez uma coisa para mim e acabou. E nos vangloriamos de algo negativo. E não é para isso que nós chegamos na Terra. Nós chegamos aqui pelo processo reencarnatório para aprendermos a conviver com o outro. Tanto é que Jesus, em outro momento, ele fala assim: reconcilia-te com os vossos inimigos enquanto estiveres a caminho com ele. Ele está dizendo assim: olha, enquanto você está na Terra, você tem a oportunidade de reconciliar primeiro com você mesmo. Reconcilia-te primeiro com você. Porque às vezes a gente fez algo durante a nossa existência que nos envergonhamos e que um dia nos tornamos espíritas e aí falamos: nossa, isso aqui é de uma coisa horrível, eu não me perdoo nunca por isso que eu fiz, por aquele, seja lá o que for. E aí nós ficamos com raiva de nós mesmos. E aí o que acontece? Nós não podemos perdoar o outro se nós não nos perdoamos. Se nós começarmos a ter um olhar de misericórdia, como diz o Evangelho, para conosco e para com o semelhante, nós vamos ver que todos nós somos muito frágeis diante da vida. Certa vez, está lá no livro Boa Nova, Jesus fala para Pedro assim: Pedro, o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Somos muito frágeis diante de tudo que acontece na vida. Então, o reconciliar-se é voltar a conviver com o outro. Eu posso não dar aquele amor que eu tinha, mas de que maneira eu vou conviver? Fazendo bem. A lição do perdão está atrelada em fazer ao outro todo o bem que eu posso fazer. Não ficar nesse orgulho ferido, nesse melindre, nessa mágoa. E aqui nessa outra passagem que eu li de Mateus, Jesus fala que se o vosso irmão pecou contra vós, ide acertar em particular primeiro com ele. E depois vá até o altar oferecer a tua oferenda a Deus. Porque um coração livre de mágoas é o que Deus quer de nós. Não fala assim: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Não é no sentido de vermos, porque Deus é Espírito, estamos tão distantes de Deus, nós vamos sentir Deus. E se estamos com o coração amargurado, angustiado, como podemos sentir Deus em nós? E nós vamos oferecer coisas materiais a Deus,
Antigamente era assim, sacrifícios de pessoas, de animais. Hoje em dia não, a gente fala, eu oro a Deus, peço perdão, mas aí eu esqueço meu irmão. Eu peço perdão a Deus, mas eu não me reconcilio com o outro. E é nesse sentido que Jesus está dizendo, vale muito mais você chegar até o semelhante e pedir perdão e fazer o bem a ele, do que você ir lá fazer uma novena, você cumprir uma promessa de andar de joelho até a catedral. Isso não tem valor aos olhos de Deus. O que tem valor aos olhos de Deus é um coração isento de qualquer tipo de mágoa, de rancor, e muito mais ainda de qualquer sentimento de vingança. Porque nós costumamos falar assim, eu quero justiça. Só que muitas vezes confundimos a justiça com a vingança. Porque quando alguém diz assim, olha, o fulano foi preso, vai pagar tudo o que ele deve, aí a gente quer mais. E quanto tempo vai ficar preso? E sofreu alguma outra coisa? Então a gente não quer justiça, a gente quer vingança. Ainda estamos muito atrelados na pena de talhão, do olho por olho, dente por dente. E a lição do perdão, ela é muito profunda. Conforme nós vamos crescendo espiritualmente, nós vamos aprofundando o nosso entendimento acerca dela, acerca dele. Então, veja só, quando aqui na passagem evangélica também Pedro pergunta, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes, Senhor? Jesus diz não, 70 vezes 7 vezes. O que significa? Infinitamente, de forma incondicional. Nós não podemos limitar, mas eu já o perdoei 2, 3, 4, 5 vezes, agora chega, basta. Mas que perdão é esse? O perdão é ir além, é doar-se, é fazer o bem ao semelhante. Existe uma passagem muito bonita da vida de Dona Maria Modesto Cravo. Ela era uma das médiuns que trabalhou com Eurípides Barçanufo em Sacramento, e ela foi levada até Eurípides porque ela sofria de uma obsessão muito forte, e na verdade a obsessão foi o caminho dela ir ao espiritismo, porque ela tinha uma mediunidade fantástica. Só que ela era uma senhora da alta sociedade e que frequentava as lides católicas, ela tinha um lugar na igreja. Isso foi, vamos dizer assim, início do século XX praticamente. E ela frequentava a igreja, só que ela foi levada até Eurípides porque a família desejava que ela fosse curada. E lá ela começou a trabalhar com Eurípides Barçanufo, ajudando, ele fazia medicações, né, receituário, ela começou a trabalhar lá e ajudar. Só que as pessoas da alta sociedade, lá da igreja, não perdoavam ela ter abandonado o catolicismo e ido para o espiritismo, que imagina, no começo do século XX diziam que eram todos loucos, né? E ela continuou a sua vida fazendo bem, muito mais, porque ela começou a entender o que era estar na vida, o que era fazer o bem, não era só ir à igreja, a rezar e se benzer com a água benta lá e ir embora, não era isso. Então ela começou a trabalhar muito mais ainda com Eurípides, né, no espiritismo. E certa vez, quando ela aniversariou, uma das amigas dela mandou um presente pelo correio. Era uma das amigas católicas. E ela então, ao receber, abriu aquele embrulho, aquele presente, e ela viu que era adubo. Era adubo de animal, de cavalo. E ela pegou, ficou chocada com aquilo, lógico. E aí a amiga escreveu um bilhetinho assim: isso é o que você merece. Ela não se fez enrogada, pegou aquele adubo e pôs no canteiro dela e plantou rosas. Fez um canteiro de rosas. E passou o tempo, quando essa amiga aniversariou, ela colheu as melhores rosas do seu canteiro, fez um buquê e mandou de presente
essa amiga, dizendo assim: muito obrigada pelo seu presente. Com ele eu pude transformar as flores nessas rosas que você está recebendo. E a amiga ficou chocada, evidentemente, né? Não esperava isso. Mas o que ela fez? De algo negativo, aparentemente, ela fez um bem. Ela transformou aquilo em algo de bom para que ela e as outras pessoas pudessem compreender que não é porque ela não estava mais nas lides católicas que ela era uma pessoa má. Não, pelo contrário, ela era uma pessoa boa, ela era uma pessoa de coração puro, aberto e que perdoou a amiga. Então a lição do perdão, ela vai muito além do que nós percebemos com o nosso olhar. Ela vai muito além do que nós até sentimos. Nós precisamos compreender que Jesus, ele veio trazer essa lição paulatinamente. Em qualquer passagem evangélica, nós vamos vendo que ele vai ensinando sempre algo além. Tem uma outra passagem que ele diz assim: se alguém te pedir a capa, dele também a túnica. Quer dizer, se alguém te pedir o que você está usando, vá além. Não só a capa, mas dê sua vestimenta também. Vá além, doa-se mais. E a outra passagem também, do credor incompassivo, que ele fala que, aquela parábola que ele conta, que o rei perdoou aquela dívida vultosa daquele empregado. E o empregado não soube perdoar a dívida mínima daquele seu colega, que também era subordinado ao rei. E os empregados então vão contar para o rei o que ele havia feito com aquele outro rapaz. E o rei então fica muito revoltado e fala assim: olha, eu perdoei a sua dívida, mas agora você vai pagar até o último cêntimo. Então nessa parábola Jesus está dizendo assim, que nós estamos incorrendo na lei de causa e efeito. E quando nós não resgatamos as nossas dívidas pelo amor, nós resgatamos pela lei de causa e efeito. Então depende de nós. À medida que a gente vai crescendo espiritualmente, nós vamos compreendendo que a lição do perdão é maravilhosa. Vamos fazer uma pergunta aqui. Se hoje nós soubéssemos que iríamos desencarnar até a meia-noite, seria o nosso desencarne, e nós tivéssemos o coração amargurado por alguma desavença, seja com um familiar, algum amigo, será que nós gostaríamos de levar para o outro lado da vida esse sentimento de raiva, de rancor, de mágoa? Ou nós pegaríamos o telefone, nem se fosse o WhatsApp, e mandaríamos uma mensagem para aquela pessoa pedindo perdão, pedindo que uma reconciliação, nem que fosse nesse último momento? Com certeza, creio que todos nós faríamos isso. Então não podemos deixar para amanhã o que nós podemos realizar hoje, nesse momento. E a lição do perdão, ela vai muito além. Quando na cruz Jesus fala: Pai, perdoai-lhes, não sabem o que fazem. Somos crianças espirituais, ainda não sabemos o que fazemos, somos ainda orgulhosos, egoístas, vaidosos, e gostaríamos que o mundo fosse como nós queríamos que fosse, mas não é. Graças ao bom Deus, que é a inteligência suprema, o mundo é o que deve ser, e nós estamos nele porque necessitamos desse aprendizado. Que Jesus abençoe.